E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente já tá falando sobre o nível 371 das Backrooms, Despondency, ou Desânimo. Dificuldade de sobrevivência 0, seguro, habitável, desprovido de medo. Um suspiro de alívio sai dos pulmões. O futuro, apesar de ser algo que todos os seres vivenciam, é algo sobre a qual quase nenhum indivíduo tem controle total. Embora os humanos possam mudar aspectos mínimos de si mesmos, o futuro breve, o mundo em geral e até mesmo os mundos além são algo que a população média não consegue sequer começar a controlar. Das pequenas coisas fora de seu alcance, como doenças ou impostos, aos elementos maiores, como guerra e seca. O futuro é uma criatura cruel para todos. Para muitos, a natureza implacável do que está por vir é um conceito assustadoramente mórbido e existencial, que faz com que a maioria, ou intencionalmente não pense sobre o assunto, ou submeta sua mente profundamente a ele. Embora nenhum dos extremos seja favorável, são simplesmente duas opções pelas quais a maioria busca, para o seu próprio benefício. O nível 371 é uma coleção monótona e infinitamente massiva de escritórios vazios, amplos de forma sinuosa, todos os pisos frequentemente intercalados por grandes buracos no chão, que descem para um vazio nebuloso e em constante expansão. O conjunto desordenado de cômodos pode assumir qualquer forma, não importa o quão simples ou complexa, desde que a forma em si seja euclidiana. Não se esquece do like. A construção das paredes em si é a de uma construção típica de gesso, com uma textura lisa e durável, e uma figuração indestrutível. Os cômodos, na maioria das vezes, são pintados em misturas de branco, cinza azulado e cinza amarelado, intercalados com um branco monótono. No entanto, não é incomum que certos cômodos tenham cores repentinas e aleatórias de tinta, murais, obras de arte ou grande variedade de acessórios anômalos nas paredes. A única forma de decoração anômala do nível 371 que parece não aparecer é qualquer tipo de mobiliário que nunca foi documentado ou comprovado. Sob a imensidão ilimitada de cômodos vazios e quase brancos, encontra-se uma imensidão igualmente ilimitada de azul celeste e nuvens cinzentas e frias. Embora conhecidas e consideradas pelos viajantes como um vazio, a imensidão infinita abaixo dos cômodos tangíveis desse nível assemelha-se à atmosfera da Terra. A cor desse céu, bem como a existência de nuvens em seu interior, sugere que a área de ar possui uma composição respirável adequada. Aberturas vazias nunca ocupam a totalidade do piso de uma sala e, em casos extremamente raros, nem aparecem em alguns cômodos. Em vez disso, essas aberturas abertas abaixo igualmente aparecem no centro desses espaços, com carpetes ou pisos de mármore suficientes para contornar o meio do buraco. Essas aberturas não contêm nenhum tipo de corrimão ou proteção para evitar que alguém caia nelas. A área do piso transitável que permanece costumam ser ampla o suficiente para evitar quedas dentro dessas bocas de ar. No entanto, deve-se notar que as aberturas dentro dessas salas às vezes quebram essas regras. Algumas podem não ter piso, conter apenas pequenas brechas, passarelas no meio da sala, ou outras podem ter suas áreas transitáveis divididas ao meio por um fosso intransponível de vazio. Segundo as palavras de todos os viajantes que já pisaram no nível 371, essas aberturas escancaradas para o abismo familiar abaixo são incrivelmente perturbadoras, infligindo uma estranha sensação de medo a quem olha para baixo. A maioria dos viajantes que chega a esse nível evita as aberturas, independente do tamanho, pois o medo de cair de cabeça no infinito é um risco grande demais para sequer tentar espiar. Caso alguém caia em um desses buracos, seja acidentalmente ou propositalmente, será rapidamente recebido com a parte inferior dos aposentos, bem como com o ar azul celeste e as nuvens cinzentas e frias. Muitas pessoas, especialmente aquelas que caíram no além por minutos, relatam sentir preocupação, ansiedade e até mesmo medo da mortalidade entre alguns indivíduos tímidos. Independentemente de quem ou o que quer que seja jogado nas aberturas, todos os itens que caem no vazio são rapidamente devolvidos e colocados a uma instância segura e confortável do buraco em que caíram, para não repetir o processo que acabou de ocorrer. Essa viagem de volta, que geralmente ocorre alguns momentos após a queda, pode ser repetida infinitamente, e dentro de qualquer buraco no vazio que se escolha usar. Dá uma olhada no canal secundário. Entidades do nível 361. Nenhuma vida permeia as paredes do nível 361, devido à completa ausência de alimentos perecíveis, água potável e o fato de que dois seres vivos jamais conseguem se encontrar no mesmo espaço. Também, como nunca se registrou duas salas iguais, pode-se presumir que o tamanho infinito dessa paisagem seja o fator-chave para que as pessoas não consigam interagir umas com as outras. Assim, a única entidade que existe no nível 361 é você, já que quaisquer outros indícios de vida estão além de um infinito de distância de onde você estiver. Polônias do nível 331. Exatamente pelas informações anteriores, nenhuma comunidade pode sequer tentar se manter florada dentro dessa infinidade de cômodos. Aliás, permanecer nesse nível por mais de alguns dias sem alimentos e água adequados pode deixar qualquer um vulnerável à fome ou, mais provavelmente, à desidratação. Confere aí se você
Informações anexadas. Embora infundadas, rumores entre grupos afirmam que um viajante anônimo encontrou um estoque bastante grande e exuberante de comida e água. Estava empilhado aleatoriamente em uma seção transversal de passarelas suspensas sobre o vazio. Afirma-se que um bilhete foi encontrado enterrado nas profundezas do estoque de mercadorias. E embora o conteúdo real do bilhete tenha sido remixado e traduzido várias vezes, acredita-se que o bilhete original continha a seguinte transcrição: a quem isso possa chegar. Não tenho certeza se alguém conseguirá encontrar essa nota. Não conheci outra pessoa em minhas frequentes visitas a essa paisagem, nem ouvi histórias sobre equipes e grupos de pessoas que se mantiveram unidas ao entrar nessa cena. Mesmo assim, decidi deixar esse estoque para que ninguém consiga encontrar. Se esse lugar for impossivelmente grande, em vez de sobrenaturalmente isolado, espero que essa mensagem chegue a alguém um dia. Como a maioria das pessoas daqui, sou um viajante ávido. Gosto muito de me aventurar de universo excêntrico em universo excêntrico, pois cada cena que presenciei sempre me abriu os olhos, que me fizeram enxergar coisas ainda mais distantes, permitindo-me ver coisas que jamais imaginei serem possíveis, mesmo em um nexo de mundos como esse. Muitos dos meus amigos mais simples e sem profundidade olham para esse nível, que prefiro chamar de salas de ar, e o descartam de forma aleatória, encarando-o com olhos semelhantes a outros níveis de vazio e formas semelhantes. Eu, no entanto, vejo uma mensagem mais brilhante e complexa, que pinta sua monotonia com extravagância. Pode muito bem ser algo que só eu, e somente eu, já deduzi, e pode estar longe de ser preciso, mas é algo que me faz adorar profundamente essas salas. Para mim, essa paisagem é quase como uma ferramenta de meditação que adoro frequentar regularmente. Um lugar amplo, vazio e solitário, com uma arquitetura semelhante à que me é familiar, mas também projetado de forma que me parece tão estranha, dos buracos encarnados no chão, às inclusões estranhas ao longo das paredes e pisos, até mesmo aos ruídos estranhos que ocasionalmente ouço permeando pelo nível. Essas características por si só são suficientes para tornar a paisagem infinita e genérica dos escritórios mais agradável. Mesmo com todas essas características que me chamam a atenção e me fazem sentir em paz, é, sem dúvidas, o vazio e suas propriedades que selam essa paisagem como meu refúgio pessoal. É somente em um pedaço de papel que consigo começar a desabafar meus problemas profundamente enraizados na minha vida, pois sinto que reverberá-los é um passo longe demais do que eu jamais conseguiria dar ao meu estado de espírito atual. No entanto, para dançar em torno do assunto enquanto ainda tento abordá-lo, o futuro é um demônio cruel e sempre próximo, que me gela o sangue. Muitos aceitam o que vem com calma, ou simplesmente ignoram ou suportam qualquer infortúnio que o amanhã e os dias seguintes lhe legam. Esse, infelizmente, não é um superpoder pela qual eu fui abençoado. Frequentemente me pego preocupado com o que está por vir, especialmente nesse nexo de mundos em que todos vivemos. A possibilidade de ferimentos ou morte para mim e para os outros, a possibilidade de ter que me mudar, ficar sem comida, ficar preso em uma cena que ninguém jamais viu, ou ser atacado até a morte por uma criatura que jamais ninguém conheceu. Essas possibilidades, algumas das quais são inclusas do nosso cenário excêntrico, são aquelas que me aterrorizam profundamente e me deixam apavorado com o que acontecerá amanhã. Esses vazios, no entanto, me lembram constantemente de sempre me levantar e continuar lutando contra o que quer que o futuro traga. Embora o conteúdo do vazio, ou a falta dele, não sejam calmantes nem zen, em vez disso, o fato de que cada vez um indivíduo retorna ao cair neles é principalmente impulsionador para minha nova perspectiva sobre o futuro e o que ele reserva. A cadeia de eventos, desde a queda ao vazio até o ressurgimento de onde começou, é um ciclo hipnotizante que reflete como desejo ser capaz de agir diante do futuro. Desejo, caso eu seja repentinamente mergulhado em um cenário assustador que me coloque de joelhos, que eu possa eventualmente voltar ao caminho de onde estava, tendo aprendido uma ou duas coisas novas. É uma conexão metafórica que só eu conjurei e pode soar bizarra para muitas pessoas, mas é a minha maneira de perceber a beleza e o xenófobo dessa paisagem, e a maneira como diferencio esse espaço interno de todos os outros que se assemelham em design a ele. Confere aí se o sininho tá ativado. Entradas para o nível 361. Pular do corrimão do nível 54 e cair no centro por um período considerável levará a esse nível. No clipe em uma ponte feita de carpetes no nível 103 também leva pra cá. Ficar muito tempo no nível 198 eventualmente também trará pra cá. E é engraçado o nível 103 ser citado aqui, porque essa carta que esse viajante deixou me fez lembrar bastante do nível 63. Afinal, ele usa esse nível aqui pra meditar e essas coisas, e o nível 63 é literalmente sobre isso. Saídas do nível 361. Entrar em
em qualquer duto de ar visível ao longo da borda das paredes o levará ao nível 96. Qualquer escada que suba leva ao nível 280. Encontrar ilhas de grama no meio das aberturas no vazio que estão conectadas ao chão por pontes levará ou ao nível 149 ou ao nível 756. E tem vídeo dos níveis 96 e 149 no canal também, caso você não tenha visto. 54 também tem, que foi citado lá na aba de entradas. E é isso. Essa é a wiki do nível 361. Em primeiro lugar, não. Esse nível não faz parte do concurso de níveis de temática antiga, que falamos no vídeo do nível 461, 115 e tal. Agora, todos os níveis que são mais ou menos curtos, que parecem um pouco antigos, eu fico checando se fez parte daquele evento. E bom, vamos analisar um pouco dessa wiki. O texto desse meio da wiki traz uma questão interessante. Ele diz que deixou pilhas de comida lá, para que ninguém ache com aquele bilhete, porque vai que o nível não isolava sobrenaturalmente, e sim, era apenas infinitamente grande. Se fosse a possibilidade de 1, ninguém nunca acharia aquela pilha de comida e aquele bilhete. Afinal, ele isola sobrenaturalmente. Mas, se um dia alguém achasse, isso indicaria que o nível na verdade é infinitamente grande. Ou seja, é muito difícil você encontrar alguém porque ele é infinitamente grande, mas você é capaz de encontrar algo sim. Porque geralmente, em níveis que isolam você de outras pessoas, esse nível, ele também vai isolar tudo o que você fez ou deixou nesse nível. Você nunca viu uma área do nível 0 quebrada, certo? Geralmente nesses níveis que você não encontra outras pessoas, também acontece de você não encontrar registros de outras pessoas. Comenta alguma coisa pra encaixar o vídeo. Sei lá, uma camisa no chão, uma parede quebrada que indica que alguém quebraria aquela parede, essas coisas. Ou seja, níveis que isolam tendem a esconder também qualquer modificação que uma pessoa tente fazer no terreno. Seja deixar um objeto ou quebrar alguma parede. Seja porque a parede se reconstrua, ou seja porque ela é indestrutível. Mas enfim. Ou seja, se o nível isolasse sobrenaturalmente, ninguém acharia essas pilhas de comida que ele deixou, nem o bilhete, justamente porque o nível também isolaria todos os registros dessa pessoa que passou pelo nível. Mas, se alguém encontrou a pilha de comidas e o bilhete, isso indica que o nível não isola sobrenaturalmente, e sim que ele é infinitamente grande. Ou seja, existe a possibilidade de você encontrar alguém lá, só que ela é muito pequena porque o nível é infinitamente grande. Porém, em algum momento, alguém achou a pilha de comida e o bilhete que o cara deixou, o que indica que o nível não isola sobrenaturalmente, e sim é infinitamente grande. E um dia, uma pessoa achou o bilhete deixado, e isso é uma análise muito interessante sobre essa wiki. Traz essa questão sobre o nível é infinitamente grande ou ele apenas isola sobrenaturalmente. Isso é uma discussão que sempre tem em níveis de backrooms quando esse nível isola, justamente porque é muito difícil determinar qual é o caso desse nível, se é um ou se é outro. E esse daqui talvez seja o único nível que realmente colocou um ponto final nessa discussão. A gente sabe que ele é apenas infinitamente grande. Agora, outros níveis, como o nível 0, a gente já não sabe se é infinitamente grande ou se isola sobrenaturalmente. Enfim, outra observação interessante é que o autor da carta chama esse nível de cena, igual os líderes da história da cena 01.1. Mas foi dito que essa carta foi traduzida várias vezes no começo do texto, o que indica que pode ser uma carta super antiga, com uma língua antiga, que precisou ser traduzida várias vezes. Mas também pode indicar que não é uma carta tão antiga assim, e que é uma carta recente, de uma pessoa que fala, por exemplo, chinês. Isso explicaria o porquê a carta precisou ser traduzida. Se for a primeira opção, de que a carta é antiga a um ponto de ser uma língua antiga para precisar ser traduzida, a maior chance é que a pessoa que escreveu a carta não chamava os níveis de cena. E a carta chama os níveis de cena porque a pessoa que traduziu era uma pessoa que chamava os níveis de cena, o que indica que essa carta pode ter sido descoberta na época que o Meg ainda não era um dos maiorais dos backrooms, e no lugar deles eram os líderes que lideravam, e por isso a carta usa o termo cenas, porque quem traduziu foi alguém dos líderes e não do Meg. Ou pode ser que essa carta seja mais atual, da época em que o termo cenas era utilizado. Hypa o vídeo. Só que uma pessoa que falava chinês escreveu essa carta, e então, quando foi traduzido, se manteve o termo cenas, porque a pessoa realmente utilizava esse termo, só que em outra língua. Teria que ser da época dos líderes, porque os líderes estão mortos hoje em dia. Então ninguém hoje em dia usa mais o termo cenas. Então não faria sentido essa carta ser tão atual. Seria mais ou menos ali da época dos líderes, que é um pouco antes do Meg. E assim, a afirmação de que a carta precisou ser traduzida traz uma conclusão mais óbvia de se pensar, de que a carta foi escrita em chinês, russo. Mas por que isso é importante? Se você
parar a pensar, esse detalhe de escrita seria apenas inútil. Pensa assim, eu, como criador de história, não colocaria que uma carta importante precisou ser traduzida porque a pessoa falava chinês, porque isso é inútil para a continuação da história. Se eu quero que uma carta apareça para explicar coisas da história, eu apenas colocaria ela sendo escrita na língua mais utilizada. Você percebe que é um passo a mais inútil colocar que ela foi escrita em chinês para ser traduzida, para aí sim a gente entender o que ela está sendo escrita? Ou seja, com essa análise, não faz tanto sentido que essa carta seja atual. Se está escrito no texto com ênfase de que a carta precisou ser traduzida várias vezes, não faz sentido que seja uma carta escrita numa língua conhecida atual. Não faria sentido, nem como escrita de história, você colocar uma carta que precisou ser traduzida do chinês, coloca ela direto em inglês, já que é uma carta que a gente vai ter que ler em inglês de qualquer modo, ela vai precisar ser traduzida. Não faz sentido nem em escrita de história, nem em como ela foi escrita, porque deu ênfase que ela foi traduzida várias vezes. Então eu de verdade não acho que seja um caso de que era uma carta em chinês que foi traduzida. Tudo indica que realmente é uma carta super antiga e que precisou ser traduzida várias vezes. Afinal, uma escrita antiga geralmente precisa de várias traduções até chegar mais ou menos no que queria ser dito. Além disso, pensa só, é um lugar infinitamente grande. Quanto tempo será que demoraria para uma pessoa conseguir encontrar o registro de outra pessoa em um lugar infinitamente grande? Se fosse uma carta da época dos líderes, que foi encontrada na atualidade, ela teria sido encontrada rápido demais, tá entendendo? Agora, ela sendo uma carta com uma língua ultra antiga que precisou ser traduzida várias vezes, isso faz mais sentido, porque sendo um lugar infinitamente grande, demoraria bastante para alguém conseguir encontrar esse registro. E aí, de uma época super antiga em que uma língua antiga era utilizada, até a época dos líderes encontrarem isso, para mim faz mais sentido. Por essa análise toda, eu acredito mesmo que essa é uma carta super antiga, de alguém que falava uma língua antiga. E se for isso mesmo, a única explicação para a pessoa da carta usar o termo cenas é que as pessoas que traduziram essa carta eram da época dos líderes, onde o termo cenas era utilizado com mais frequência. Se fosse o Meg pegando essa carta super antiga para traduzir, eles traduziriam com a pessoa usando o termo níveis e não cenas. Na nova wiki do nível 11, que eu ainda estou produzindo e provavelmente esse vídeo aqui vai sair antes de sair os vídeos do nível 11, que eu estou separando em partes porque tá muito grande, foi revelado que o termo cenas era o mais popular dentro dos backrooms antes do Meg chegar e popularizar o termo níveis. E antes dos líderes, outros termos eram populares também. Então, por toda essa análise, eu acredito que foi isso que rolou. Uma pessoa muito na antiguidade dos backrooms, que falava uma língua antiga, achou esse nível, começou a utilizar ele, deixou essa carta e muitos anos depois, por o nível ser infinitamente grande, alguém dos líderes achou isso, traduziu a carta e utilizou o termo cenas na carta porque era o termo mais popular. Mas mexa-se, o que explica os alimentos estarem intactos, não estarem estragados? Afinal, se é uma carta super antiga, como que os alimentos não estragaram? E bom, nós sabemos muito bem que backrooms tem níveis que os alimentos só não estragam. O que mais tem, na verdade, são níveis de backrooms que os alimentos ficam lá para sempre, eles não estragam. Ou seja, a explicação mais óbvia é que esse nível é um desses níveis que alimentos dentro dele não estragam, porque isso é um efeito bastante comum em níveis dos backrooms. Tem níveis que, se pessoas ficam nesses níveis, elas não envelhecem, que dirá de alimentos, né? E pô, pensa só, seria um furo muito grande nessa wiki que uma pessoa tenha achado registros de outra pessoa em um tempo tão curto a ponto do alimento que ele deixou no nível não ter estragado. Ele teria que ter achado em tipo, sei lá, 4 dias, sendo que, pô, é um nível infinitamente grande. Qual a chance de uma pessoa achar o registro de outra que ela deixou há 4 dias atrás? E isso também seria contraditório com tudo que a wiki disse. Se fosse esse o caso, a gente teria que levar em consideração que a língua escrita na carta era um chinês e precisou ser traduzido. Só que isso não corresponderia à escrita da wiki que diz que a carta foi traduzida várias e várias vezes. Para uma língua atual, ser traduzido várias e várias vezes não faz sentido. Faz sentido apenas com uma língua antiga. Enfim, outra coisa. Como a pessoa que escreveu o bilhete levou todo aquele estoque de comida pro nível 371, foi dito que era uma pilha de comida. E conhecendo os backrooms como conhecemos, sabemos que esse tipo de nível infinitamente grande, sempre que você entra, você vai parar em um infinito aleatório diferente. Não teria como ele ter feito várias viagens para trazer a comida pro nível.
nível, porque toda vez que ele saísse e entrasse, ele ia para um lugar aleatório. Ele só poderia ter feito isso uma vez. Ele teria que ter levado todo aquele estoque de comida de uma vez só pro nível 361, em uma única viagem. E eu não vou pôr minha mão no fogo e dizer que isso é um furo da Wiki, porque Backrooms sabemos como são. É uma história enorme, com um monte de níveis, objetos, entidades. Não duvido que exista, sei lá, um objeto dos Backrooms que seja uma mochila com um espaço interior muito grande, e aí com isso ele conseguiu levar essa pilha de comida, porque essa mochila tinha um espaço enorme e ele podia colocar muita comida dentro, e lá ele só virava a mochila e caía tudo. Pode ser que exista algo do tipo, e eu só não conheço. Afinal, acredite você ou não, eu não li todas as páginas do Wikidot, acho que nem tem como. Quando você lê uma página, 2 novas já lançaram, então fica complicado, né? Apoie o canal, se puder. Essas são as análises principais que eu vejo em relação a essa wiki. Agora, uma outra coisa interessante, esse nível é relativamente curto, com uma ideia relativamente simples. São espaços com buracos que levam ao vazio, que você cai e volta e você não encontra ninguém lá. A wiki é super simples, porém, a wiki puxa a discussão sobre o controle de seu próprio futuro e a angústia de pensar sobre isso, já que é incontrolável. E eu acho que, de verdade, o que a wiki mais traz, o que realmente é o ouro dessa wiki, é justamente a reflexão que ela traz sobre o assunto pro leitor. Esse nível não é tanto sobre ler uma história de terror e se entreter com ela. Ele é mais para fazer o leitor refletir sobre o mundo real. É tipo você tá vendo uma série e aí aparece uma crítica social, Photons, e você fica lá refletindo sobre a vida. E bom, o momento de refletir sobre isso eu sinto que já passou, que foi o momento em que você tava vendo o vídeo, né? Depois que chegou na aba de análises, eu meio que cortei o clima dessa reflexão. Então nesse ponto aqui, eu acho que já não tem muito mais o que se analisar sobre isso. É por isso que eu não comentei muita coisa no meio do vídeo, porque eu não queria tirar a imersão da mensagem que parece que essa wiki tá tentando passar. Mas eu tô curioso. Você é do tipo que pensa demais sobre o futuro, ou você é do tipo que não pensa pra não enlouquecer? Eu, particularmente, penso pouco no futuro longínquo. Penso apenas o suficiente pra poder me preparar do jeito que eu posso. Eu penso mais no futuro próximo, porque esse sim eu consigo lidar. Então eu acho que sou do grupo que tenta não pensar muito pra não enlouquecer. E bom, se eu posso trazer alguma coisa pra agregar na reflexão dessa wiki, vocês sofrem por antecedência? Eu sofria muito por antecedência na adolescência, mas justamente por isso eu parei de pensar demais no que ainda iria acontecer. Ainda mais quando eu ouvi a frase: quem sofre por antecedência sofre 2 vezes. Bom, eu duvido que a mensagem de um youtuber de Backrooms aleatório impacte na sua vida, mas eu tentei. Tenta não pensar demais sobre o futuro, cara. Pensar demais acaba com o ser humano, mas também não pensar em nada, aí tu também não consegue se prevenir a nada. Então, no final, a conclusão é aquela mesma óbvia que vale pra tudo: o equilíbrio é o melhor caminho. Que surpresa! Eu tentando aqui trazer uma mensagem pra tentar impactar alguém da minha audiência, que talvez lembre disso pro resto da vida, pra no final chegar à conclusão óbvia de tudo: que o equilíbrio é o melhor caminho. Nenhum dos extremos ajuda nas coisas. E comenta aí, vazio, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.